Olha-o aí. A caçada começou ao vivo, nos corredores lotados da CEPAC. Presta atenção na cena. Uma jornalista da UOL. Ela não se aproxima. Ela intercepta o senador Flávio Bolsonaro. O microfone com o logo da UOL parece uma arma apontada. E então, com aquela voz carregada, ela joga a isca, o tal do caso Banco Master. A tentativa óbvia, descarada, de colar mais um escândalo de corrupção na direita. É nesse exato momento que a gente congela a cena. Olha bem o rosto do Flávio. Calmo, frio, calculista. Enquanto essa pergunta venenosa ainda ecoa, ele já está 3 lances à frente. Essa era para ser a bala de prata. A armadilha final para quebrar a direita. Só que eles não sabiam que o alvo já tinha preparado um contra-ataque devastador. E para entender como o Flávio não só escapou, mas virou o jogo e desmontou essa farsa, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha. Então vamos lá. Para entender como que o Flávio não só escapou, mas virou o jogo contra aquela jornalista, a gente precisa entender o campo de batalha. E que campo de batalha é esse? É a guerra de informação aqui no Brasil. Olha, meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça. A grande mídia não é um juiz neutro. Ela não está ali para te informar. Ela é um soldado, um ator político que joga do outro lado. É, na prática, o braço armado da esquerda. Ponto. Veja só que hipocrisia. É gritante. Para o Lula e sua turma é tapete vermelho, é luva de pelica. São perguntas que mais parecem um passe para gol. Agora, quando a pauta é a família Bolsonaro, a conversa muda. Aí não é jornalismo, é caça. São ciladas narrativas, armadilhas cheias de malícia e preconceito, tudo com um verniz de reportagem séria. E o Flávio sabe disso. Isso não é novidade para ele. Ele mesmo, lá em setembro de 2025, na Itália, já tinha denunciado isso. Ele disse com todas as letras que essa mesma grande mídia tem uma parcela de responsabilidade nos ataques, no ódio que eles alimentam contra a direita todo santo dia. O que eles querem é a reação. Eles provocam, cutucam, esperando que a gente perca a cabeça, grite, dê um soco na mesa, só para poderem virar a câmera e dizer: olha lá, a extrema-direita violenta que nós avisamos. É uma armadilha. Só que é aí que entra a estratégia do guerreiro sábio. Em vez de reagir com raiva e cair no jogo deles, o Flávio faz o contrário. Ele responde com calma, com fatos e com uma classe impecável, uma sabedoria que desarma o ataque e expõe a hipocrisia do adversário para todo mundo ver. Ele não se rebaixa ao nível deles. Ele eleva o nível do debate e quebra a narrativa ali mesmo. E era exatamente essa a estratégia que ele estava prestes a colocar em prática. Agora, vamos voltar para aquele corredor da CEPAC. O barulho das conversas, a luz dos celulares. A repórter não apenas perguntou, ela avançou. Era uma emboscada. A primeira investida dela estava prestes a ser lançada. Uma pergunta calculada para ser o tiro de misericórdia. Mas o que ela não sabia é que a resposta de Flávio não seria apenas uma defesa. Seria o primeiro disparo de um contra-ataque avassalador. E o primeiro disparo veio, não com um grito, nem com um ataque de fúria. Veio com o silêncio de quem domina o campo de batalha. A jornalista da UOL, com o microfone estendido como se fosse uma arma, lança a pergunta que ela acha que vai encurralar Flávio. Aquele veneno preparado no laboratório de narrativas da redação. Ela pergunta com um sorrisinho de canto de boca. Se o senhor for eleito presidente, seu pai, Jair Bolsonaro, terá um cargo no seu governo. A pausa. Você consegue sentir a pausa? É a calma que antecede o bote. Flávio não se mexe. Ele não desvia o olhar. Ele deixa a pergunta dela ecoar no ar, carregada de malícia. A intenção era óbvia, né? Pintá-lo como um fantoche, um herdeiro sem vontade própria, um boneco que só estaria ali para esquentar a cadeira para o pai. A mídia inteira estava de câmera pronta,
esperando ele gaguejar, esperando ele se enrolar na própria lealdade. Mas aí vem a jogada de mestre. Primeiro, a classe. Ele honra o pai. Diz que Jair Bolsonaro não tem mais condições físicas para um cargo, mas que será sempre seu conselheiro mais importante. Isso não é fraqueza, meu amigo. Isso é estratégia. Ele mostra respeito, mostra lealdade. Ele acena para nossa base e diz: eu não abandono os meus. Ele não nega o pai, ele enaltece o capitão. E então, quando a jornalista já devia estar pensando, peguei ele desfere o golpe, com a voz firme, sem alterar o tom, com uma tranquilidade que deve ter gelado a espinha dela, ele declara: o presidente serei eu. Ponto. Fim de jogo. Você viu o que ele fez? Presta atenção na genialidade disso. A pergunta buscava a submissão, mas a resposta entregou liderança. Ele não precisou gritar, não precisou atacar, ele só precisou se afirmar. Com 3 palavras, ele destruiu a armadilha, desmontou a narrativa e se colocou como homem no comando. E ele não para por aí. Ele pega aí a situação jurídica do pai, que a mídia usa todo dia como arma, e transforma numa injustiça. E aí ele faz a promessa, olhando para o futuro, que sela a vitória desse primeiro round. Em 2027, nós 2 subiremos juntos a rampa do Palácio do Planalto. Isso, meu amigo, é pegar o ataque do inimigo e transformar em munição. Ele não só se defendeu, ele traçou a rota da vitória, da nossa redenção. Mas você acha que a matilha da mídia desiste fácil? Quando a primeira armadilha falha, eles não recuam. Eles partem para a baixaria. O próximo ataque não seria sobre política, seria algo muito mais pessoal. Uma tentativa de implodir a família por dentro, de colocar irmão contra irmão. A jornalista, com um sorriso de quem acha que tem a faca e o queijo na mão, lança o segundo míssil. E aqui, meu amigo, presta atenção na tática, porque isso é manual da esquerda. Quando eles não conseguem atacar os fatos, eles atacam as relações. A pergunta foi puro veneno, desenhada para criar intriga. Ela joga a isca. Com Bolsonaro mais próximo da Michelle, será que a influência dela não estaria crescendo? Será que isso não preocupa você, Flávio? A armadilha é clara. Eles queriam um pingo de ciúme, uma frase fora de lugar, qualquer coisinha que pudesse virar manchete. Racha na família Bolsonaro. Era a munição que a mídia inteira estava esperando. Mas o que eles não contavam é que o Flávio não joga xadrez, ele joga o ar. Ele olha para ela, sem piscar, e detona a narrativa inteira com uma frase. Ele não só nega, ele une todo mundo, a família inteira, debaixo de uma única bandeira, um único propósito. Ele diz, e aqui está a genialidade. A família está 100% unida no objetivo de impedir que o PE continue no poder. Ponto. Game over. Veja só o que ele fez. Ao invocar o inimigo comum, o PT, ele não apenas nega a divisão, ele fortalece a união. Ele transforma uma pergunta sobre fofoca familiar numa declaração de guerra contra o sistema. A armadilha não só falhou, ela virou contra o feiticeiro. É assim que se faz, mas a jornalista, agora sem rumo, parte pro tudo ou nada. Ela muda o campo de batalha, abandona essa intriga pessoal e tenta um ataque ideológico, um golpe que ela acha que é fatal, a economia. Ela joga na mesa os números do governo Lula, esperando encurralar o Flávio, forçá-lo a uma defesa sem graça. Só que a resposta dele não foi uma defesa. Foi a revelação do plano de governo que a esquerda mais teme. E é exatamente isso que a gente vai desmascarar a seguir. E a arma que a jornalista da UOL saca, achando que é um canhão, é o nome de um argentino, Javier Milei. Ela joga o nome dele na mesa como quem joga uma granada, tentando associar o Flávio a um suposto radicalismo, a uma política de austeridade que a mídia daqui pinta como apocalipse. Na cabeça dela, aquilo era um xingamento. Era a chance de colar no Flávio
a pecha de louco, de insensível. Mas aí, meu amigo, acontece o que quebra a narrativa deles. O Flávio não recua 1 milímetro. Ele não gagueja, não tenta se explicar. Ele abre um sorriso. Veja só a cena. Enquanto a jornalista achava que Milei era um insulto, para o Flávio aquilo era um elogio. Ele pegou a acusação e transformou em bandeira. Ele abraçou a comparação e usou o que era para ser um ataque para definir exatamente o que ele não é, o governo Lula. E a primeira palavra que ele solta, companheiro, é música para os ouvidos de quem trabalha e paga imposto nesse país. É a palavra que o sistema em Brasília mais odeia. Tesouraços. Isso mesmo. Tesouraços. Essa palavra não é só uma palavra, é um símbolo. É a promessa de pegar uma tesoura gigante e sair cortando a gordura, a mamata, a farra com a do nosso dinheiro que sustenta o establishment. É o grito de guerra contra a burocracia que inferniza a vida do pequeno empresário, do trabalhador. E ele vai além. Ele detalha o plano de batalha, um corte drástico na máquina pública, o fim de um mar de regulações inúteis, a redução imediata dos impostos que o governo Lula criou para bancar a gastança. E aí, ele usa a frase que define o caos que a gente vive. Ele promete o fim do manicômio tributário, em que o Brasil se transformou. É uma visão clara, forte, direta ao ponto. É a diferença entre quem quer um Estado gigante te sufocando e quem quer um Estado mínimo te servindo. Naquele momento, Flávio tinha vencido o debate. Ele saiu do campo da fofoca, entrou no campo das ideias e destruiu a narrativa da esquerda. Ele apresentou uma visão de futuro que empolga, que dá esperança. Mas, lembra daquela bala de prata que a gente falou no começo? Aquele ataque final, o nocaute que a UOL tinha preparado desde o início? Pois é. A jornalista, vendo que foi humilhada no debate de ideias, joga a sua última carta, a mais suja. O ataque que ela guardou para o final. E é agora que a gente vai ver se tudo o que o Flávio construiu até aqui sobrevive ao golpe mais baixo de todos. E o golpe veio. Exatamente como previsto. A jornalista, com aquele sorrisinho de quem acha que tem o cheque-mate na mão, olha nos olhos do Flávio e lança a sua bala de prata. A armadilha final, a acusação que ela geticha que necredimita, que vai colar para sempre a pecha de corrupto nele, na família dele e em toda esta direita. O caso Banco Master. Ela joga a isca, esperando que ele comece a se explicar, a gaguejar, a se defender. Mas o Flávio não pisca. Ele não se defende. Ele contra-ataca. E meus amigos, com uma velocidade e uma precisão de um lutador de elite, ele vira o jogo de cabeça para baixo. Ele revela que a origem desse escândalo não tem absolutamente nada a ver com o governo Bolsonaro. A origem disso, a raiz podre, está no berço do PT, na Bahia, durante o governo de Rui Costa, o atual ministro do Lula. E aí, silêncio. Foi aqui que o jogo virou. A caçadora percebeu, ao vivo, em rede nacional, que tinha virado a caça. O rosto dela congela. O silêncio da jornalista depois dessa resposta diz tudo. Ela não esperava por isso. Ela não tinha um plano B. E para você em casa não achar que isso é só papo, que é só retórica, olha só isso na tela. A gente foi checar. É a prova bruta. Origem do escândalo. Governo do PT, na Bahia. Envolvidos, Rui Costa, ministro do Lula, Guido Mantega, Jacques Wagner. O decreto que aprisionou os servidores públicos em taxas de juros abusivas foi assinado lá. As investigações da Polícia Federal ligando o caso diretamente ao PT baiano. O Flávio não estava blefando. Ele estava esfregando na cara da militante disfarçada de jornalista a verdade que a mídia dela esconde todo santo dia. É isso que acontece quando tentam armar para quem está com a verdade. A casa cai para eles, a farsa desmorona, a narrativa deles quebra ao vivo. É lindo de ver.
Isso não é jornalismo, amigos. Isso foi uma tentativa desesperada de manipulação que foi destruída em praça pública. É assim que se faz. E eu quero saber de você. Qual foi a sua reação ao ver essa farsa ser desmontada ao vivo? Deixa aqui nos comentários o momento exato em que você percebeu que a jornalista tinha perdido completamente o controle da entrevista. Mas essa vitória, esse nocaute espetacular, não foi só uma vitória do Flávio num corredor de TV. Isso foi o sinal de algo muito, muito maior. Porque essa mesma tática de transformar as armadilhas do inimigo em palanque, de usar o ódio do sistema como combustível, não é uma exclusividade brasileira. Do outro lado do continente tem um outro nome que o sistema odeia com todas as forças, um aliado, que está fazendo exatamente a mesma coisa numa escala global. E a conexão entre eles. Bom, isso vai muito além do que a imprensa jamais vai te contar. E essa conexão, meu amigo, não é só uma ideia. É uma cena. A gente sai daquele corredor apertado, daquela emboscada patética da UOL, e a imagem corta. De repente, não tem mais jornalista militante? Não tem mais pergunta canalha? O que tem são luzes ofuscantes, um palco gigantesco e o rugido de milhares de conservadores do mundo inteiro. É a CEPAC, a maior conferência conservadora do planeta. E quem está lá em cima no centro do palco? Flávio Bolsonaro. Veja só a diferença. O contraste é brutal. Há minutos ele era o alvo acuado numa armadilha de corredor. Agora ele é um líder, ovacionado de pé por uma multidão que entende a guerra que a gente trava aqui. Acabou o Flávio na defensiva. Ali, naquele palco, nasceu um estadista. E ele sabe disso. E é aí que ele eleva o jogo a um nível que a nossa mídia jamais vai conseguir entender. Ele pega o microfone e, em inglês, para que o mundo inteiro ouça, ele não fala só do Brasil. Ele fala de uma batalha global. Ele descreve o que fizeram e fazem com o pai dele, o presidente Bolsonaro, e conecta diretamente com o que o sistema fez com Donald Trump nos Estados Unidos. Ele usa a expressão exata, prisioneiro político, vítimas de um sistema globalista que não aceita líderes que colocam seu povo e sua nação em primeiro lugar. E quando ele fala de Trump, meu amigo, ele não está só citando um nome, ele está validando tudo o que a gente sente na pele aqui no Brasil. Pensa bem, o que fizeram com o Trump lá? É exatamente o roteiro que tentam aplicar aqui. Foram mais de 90% de cobertura negativa da mídia. 2 tentativas de impeachment fajutas. Aquela farsa da conspiração russa que depois se provou uma mentira. E quando ele saiu da presidência? 91 acusações criminais. O próprio Trump chamou isso de a maior caça às bruxas da história. E ele revidou na mesma moeda, chamando a mídia de fake news, de inimiga do povo americano. E o que aconteceu? O homem voltou mais forte do que nunca. O que o Flávio fez naquele palco foi mostrar para o mundo, e principalmente para nós, que a nossa luta não é um caso isolado. Não é só o PT contra o Bolsonaro. É uma guerra ideológica mundial. A perseguição que a nossa família conservadora sofre aqui é um capítulo da mesma guerra que patriotas sofrem em todo lugar. Isso quebra a narrativa deles. Isso nos dá um senso de missão. Mas, por mais bonita que seja essa vitória no palco do mundo, você e eu sabemos que a guerra de verdade se vence aqui dentro, nos bastidores do poder em Brasília. E enquanto a mídia se ocupava em analisar o discurso em inglês, a verdadeira articulação, a prova de que essa vitória do Flávio não foi só simbólica, já estava aí acontecendo. E eu tive acesso a uma notícia dos bastidores, algo que mostra como o próprio sistema político aqui dentro, liderado por gente como Valdemar Costa Neto, já está tendo que engolir o inevitável. E o que eles estão preparando? Bom, isso sim é a prova final. E a prova final é esta, meu amigo. A informação de bastidor que quebra a narrativa deles em 1000 pedaços. Enquanto a mídia se ocupa em atacar
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o chefe de um dos maiores partidos do país, já está em outra fase. Ele já articula a montagem de um eventual ministério para o governo de Flávio Bolsonaro. Isso mesmo que você ouviu. Não é mais sobre se o Flávio será candidato. É sobre quem vai compor o governo dele. E veja só os nomes que estão na mesa de negociação, não é qualquer um. Estamos falando de governadores de peso, gigantes da política nacional como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Isso tira a candidatura do Flávio do campo do sonho, da especulação, e a crava na realidade da alta política. É um movimento tectônico. Mostra que nos corredores onde o poder é decidido de verdade, longe das câmeras e dos microfones dos lacradores, a liderança de Flávio já não é tratada como uma possibilidade, é uma inevitabilidade sendo planejada. Para a mídia, ele era um alvo. Para os políticos que realmente entendem o jogo, ele já é o futuro. Agora eu te pergunto, quem você acha que está enxergando o tabuleiro de verdade? A resposta para essa pergunta é óbvia para nós, mas a grande imprensa, na sua arrogância, ainda não entendeu a jogada. E aqui está a grande lição, a tese final de toda essa batalha que nós acabamos de assistir. Eles ainda não perceberam. Quanto mais eles atacam, mais fortes nós ficamos. A perseguição sistemática da mídia não apenas falha em destruir Flávio Bolsonaro, mas por uma grande ironia do destino, o fortalece a cada dia. O que acontece é um efeito devastador para a própria imprensa, a perda total de credibilidade. Cada ataque falso, cada armadilha exposta em rede nacional, empurra mais e mais chefes de família, mais gente como nós, para longe da mídia tradicional. Cada mentira contada por eles é um prego no próprio caixão. E isso não sou eu quem está dizendo, são os números. O povo acordou e está abandonando quem mente. Uma pesquisa do Datafolha de março de 2026 prova isso. 36% dos brasileiros já não confiam na imprensa. E o dado mais brutal, entre os eleitores de Bolsonaro, 61% se informam prioritariamente pelas redes sociais. É o abandono em massa. Essa migração não apenas destrói o modelo de negócios deles, mas consolida Flávio como o líder que teve a coragem de quebrar a farsa. No final, a mídia, em sua tentativa cega de destruir seu inimigo, acaba cometendo suicídio. E ao fazer isso, ela mesma garante a ascensão dele. É por isso que essa luta é tão importante. Mostre este vídeo para quem ainda acredita na grande mídia. A verdade precisa chegar a todos. É o nosso dever nessa guerra pela informação.